Olá pessoal, continuando a parte 2 da unidade 4 do nosso curso de MMS1, nós passamos a analisar as EDOs exatas. Quando nós estivermos diante de uma equação diferencial que segue o modelo apresentado aqui, onde nós temos m de xy acompanhando o termo diferencial dx e n de xy acompanhando o termo diferencial dy, e isso igualado a zero, nós vamos chamar essa equação de equação exata caso a seguinte condição seja satisfeita. Nós tivermos a derivada de n em relação a x e de m em relação a y se igualando. Perceba que aqui nós trocamos a ordem. O termo m, que acompanha dx, vai ser derivado em relação a y, e o termo n, que acompanha dy, vai ser derivado em relação a x. Nesse caso, por conta da igualdade a zero e da forma dessa expressão da equação original, nós dizemos que existe uma solução φ de xy de tal forma que essa função de xy, o φ, ela tenha a seguinte propriedade: a sua derivada total em relação a xy, naturalmente, seja zero. Comparando as duas equações, nós dizemos que m de xy vai ser a derivada parcial de φ em relação a x, e n de xy vai ser a derivada parcial de φ em relação a y. Ou seja, nesse caso, por conta da propriedade da equação exata, das derivadas aqui cruzadas, nós temos essa propriedade, essa igualdade, que nós chamamos de continuidade. A igualdade das derivadas cruzadas. Como exemplo para ilustrar um problema que envolva EDO exata, nós temos a seguinte equação. Se nós analisarmos bem essa equação, nós veremos que ela é uma EDO exata, já que a derivada de m em relação a y vale 4xy, e a derivada de n em relação a x vale 4xy. A função desconhecida φ de xy, naturalmente, ela tem que ser descrita pelas seguintes relações. A derivada de φ em relação a x valendo o nosso m de xy, e a derivada de φ em relação a y valendo o nosso n de xy. Tomando a primeira dessas equações e integrando em relação a x, naturalmente, mantendo o y constante, nós chegamos à seguinte expressão para φ. Ficando a necessidade de se determinar essa função de y, que essa equação não permite que nós determinemos. Agora, aplicando essa equação anterior da derivada de φ em relação a x nessa expressão aqui, que é a outra parte da nossa construção, a derivada de φ em relação a y, nós chegamos à seguinte expressão. A resposta anterior, o φ que nós encontramos, agora nós vamos derivar em relação a y. Obtendo essa resposta e essa relação aqui de igualdade. Naturalmente, a análise simples e direta, que faz com que esses termos sejam cancelados, sobrando apenas df dy igual a 4y, nos leva, por integração, ao resultado de que f de y é igual a 2y² mais uma constante. Adicionando esse resultado à equação anterior, nós temos essa como a nossa equação para φ.
Contudo, a integração direta de dφ igual a zero pode levar a φ igual a C2, já que essa possibilidade também é válida, o caso de φ ser uma constante. Combinando essas soluções, nós temos uma forma mais usual para a solução, igualando os termos, de forma que nós passamos a representar a solução por uma expressão desse tipo. E isolando o y como uma função de x, numa primeira etapa nós extrairíamos y ao quadrado e numa segunda etapa nós colocaríamos y como mais ou menos a raiz desse termo aqui. Naturalmente, por conta do sinal positivo e negativo, nós encontramos uma solução com dois ramos. E a constante arbitrária implícita, que aparece aqui naturalmente nesse processo de solução, ela é esperada, como nós já vimos anteriormente, para o caso de equações não lineares. As soluções ficam sendo dependentes dessa constante arbitrária, dando origem à família de soluções. Como próximo assunto da nossa conversa sobre EDOs de primeira ordem, nós refletiremos agora um pouquinho sobre EDOs de primeira ordem compostas por funções homogêneas. Nós vamos chamar de função homogênea uma função f de xy, no caso homogêneo de grau n, se existe uma constante n, de forma que para cada parâmetro lambda escolhido, nós tivermos como válida essa relação. A função de lambda x, lambda y vai ser igual a lambda elevado a n vezes f de xy. São exemplos de funções homogêneas. X ao quadrado mais xy vai ser homogêneo de grau 2. Isso você pode verificar rapidamente. X sobre y vai ser homogêneo de grau 0. Já uma função não homogênea vai ser y ao quadrado mais x. Eu até sugiro que você veja no caderno, tente montar as relações para verificar essa homogeneidade ou não homogeneidade das funções aqui apresentadas. Nós diremos que uma equação de primeira ordem com esse formato, de certa forma, bastante semelhante ao caso que nós vimos das EDOs exatas, ela vai ser homogênea quando P e Q são ambas funções homogêneas do mesmo grau. É possível demonstrar que equações compostas por funções homogêneas sempre podem ser rearrumadas de uma forma bastante interessante e conveniente, que é essa daqui. dy dx igual a uma função de y sobre x. Essa expressão sugere que se substitua o termo y dividido por x por uma função v de x. Já que nós sabemos que y é função de x, agrupar tudo como um v que seja função de x não é tão problemático. O cuidado que nós devemos ter é que anteriormente nós vimos outro conceito para homogeneidade, em relação ao termo não homogêneo da nossa equação diferencial. Mas aqui a questão é a homogeneidade das funções que compõem a nossa EDO. Então, não confunda as coisas. Esse termo, homogeneidade, às vezes aparece com sentidos diferentes nas abordagens que se assume sobre EDOs. Essa possibilidade de reorganização das equações compostas por funções homogêneas, eu apresento rapidamente nesse slide, que eu não vou me deter, mas você tem condições de rapidamente conferir
essa possibilidade seguindo a demonstração desse teorema. Não vou me deter a essa demonstração. Como exemplo de uma equação composta por função homogênea e de como nós podemos obter a solução de uma equação desse tipo, nós vamos usar essa equação aqui. Y² mais x² vezes dy dx igual a xy vezes dy dx. Essa equação ela pode ser rearrumada da seguinte forma: isolando dy dx na forma que nós temos y sobre x² dividido por y sobre x menos 1. É claramente homogênea. Nós pegamos esses termos aqui e chamaremos de V. Fazendo então essa substituição, y por x chamando de V, nós temos que y vai ser x vezes V. Dessa forma, nós chegamos a essa expressão aqui, em que aparecem dois termos diferenciais, dy dx e dv dx. Igualando as duas expressões e substituindo nessa primeira aqui o y sobre x por v, nós chegamos a uma nova equação diferencial que assume a seguinte forma. Note que essa equação diferencial não é mais de y, mas de v. Simplificando e rearrumando essa equação, ela pode ser resolvida com o isolamento de variáveis. Note, nós conseguimos, de maneira bastante simples, isolar de um lado os termos que dependem só de v e termos que dependem só de x. Integrando essa equação, nós chegamos a um resultado como esse, onde k, que aparece por conta da integração aqui do lado direito, vai ser a constante de integração. Reescrevendo essa nossa resposta obtida, nós encontramos a seguinte solução para o problema. K vezes x igual ao exponencial de v sobre v. Ou, de outra forma, k vezes x igual ao exponencial de y sobre x, tudo isso dividido por y sobre x. O que é, na verdade, uma equação implícita. Uma situação que é típica quando nós encaramos equações não lineares. Então, essas equações implícitas são situações que aparecem no processo de determinação de soluções de equações não lineares. Um caso particular interessante diz respeito a equações que assumem a seguinte forma. Nós temos umas equações onde esses termos aqui têm coeficientes lineares. E, naturalmente, elas são chamadas de equações de coeficientes lineares. Como nós vimos, a mudança de variáveis é a chave para nós resolvermos as EDOs de funções homogêneas. Se nós testarmos a homogeneidade dessa equação, que é uma coisa que a gente tem que verificar quando nós nos deparamos com equações desse tipo, onde temos funções de x e y associadas aos termos dx e dy. Então, testando a homogeneidade, nós isolamos os termos e dividimos agora esse lado em cima e embaixo por x para gerar o y sobre x. Nós chegamos a uma expressão desse tipo. O que está diante de nós nessa expressão
aparentemente não é uma equação homogênea, já que nós conseguimos colocar y sobre x em apenas uma situação. X ainda continua isolado. Esse termo aqui no numerador e esse termo no denominador bloqueiam a homogeneidade e acaba que, aparentemente, nós ficamos impedidos de prosseguir com a solução do problema. O que fazer, então, para transpor essa situação? A solução encontrada é fazer duas mudanças variáveis. Logicamente, mudanças convenientes para que esses termos aqui sejam trabalhados de forma adequada e nós possamos encontrar uma equação homogênea que nos ajude a resolver o problema. As mudanças adequadas são as seguintes. Nós chamaremos y de u mais epsilon. A relação imposta faz com que dy e du sejam iguais. Da mesma forma, x vai ser chamado de v mais delta, onde dx é igual a dv. O que nós devemos fazer agora é encontrar esses parâmetros epsilon e delta adequados para que nós tenhamos a homogeneidade da equação. Dessa forma, essa mudança de variáveis faz com que nós tenhamos uma expressão desse tipo, sendo válida. A simples substituição de x e y pelas definições anteriores e, naturalmente, a igualdade a du/dv, já que nós temos essas relações de igualdade também. Para que as constantes no numerador e denominador sejam nulas, as constantes que aparecem e nos atrapalham, nós temos o seguinte par de equações. A vezes delta mais b vezes epsilon mais c tem que se anular. E alfa vezes delta mais beta vezes epsilon mais gama também tem que se anular. Essas duas equações, naturalmente, definem um sistema para delta e epsilon. Sistema esse que tem por soluções as seguintes expressões para epsilon e delta. Satisfeitas essas condições, ou seja, determinados o epsilon e o delta que resolvem esse sistema aqui determinado, nós podemos construir uma relação homogênea para o nosso problema, que recai num caso como esse aqui. Nós temos o du/dv igual ao quociente de a mais b vezes uma função de u sobre v e alfa mais beta vezes u sobre v. Nós podemos resolver essa equação fazendo a mudança de variáveis, como nós fizemos no exemplo anterior, chamando z agora de u sobre v. E aí nós seguimos com a solução. Naturalmente vai ser uma solução com um caráter implícito por conta dessas substituições, mas isso não é o problema. Isso já é algo esperado desse tipo de equação. O que nós precisamos ver agora são algumas outras EDOs de primeira ordem não lineares. E nós começamos com a equação de Bernoulli. Essas equações nós precisamos ver nesse momento porque elas podem ser resolvidas, mesmo sendo não lineares, fazendo uma mudança de variáveis para que essa não linearidade seja eliminada. A equação de Bernoulli ela é dada
pela seguinte expressão. Nós temos dy dx mais uma função de x que multiplica y igual a uma função de x que multiplica y elevado a n, onde a única condição que n precisa satisfazer é n não pertencer a esse conjunto 0 ou 1, ou seja, n não pode ser 0 e n não pode ser 1. E isso faz com que essa seja a diferença de um caso linear conhecido. Ora, que caso linear conhecido é esse? A nossa equação de primeira ordem linear não homogênea que nós trabalhamos na parte anterior, no bloco anterior dessa parte 2 da unidade 4. O que fazer, então, para resolver uma equação como a equação de Bernoulli? Nós podemos dividir a equação original por y elevado a n, e nós chegaríamos a uma expressão desse tipo. Y elevado a menos n vezes dy dx, mais p de x vezes y elevado a menos n mais 1, igual a q de x. Agora, para prosseguir nessa solução, nós precisamos notar com uma certa habilidade matemática que esse termo y elevado a menos n mais 1 pode ser reescrito de outra maneira. Bom, notando então que essa derivada aqui, a derivada do y elevado a n mais 1 em relação a x, pode ser escrita inserindo os termos dy em cima e embaixo sem que se perca a igualdade. Nesse caso, a relação a que nós chegamos é a seguinte, fazendo as derivadas em cada termo aqui. Menos n mais 1, que multiplica y elevado a menos n, vezes dy dx. Com esse resultado, nós temos que y elevado a menos n vezes dy dx vai ser igual a 1 sobre 1 menos n, vezes a derivada de y elevado a 1 menos n dx, em relação a x. Então, essa relação reorganizada leva a essa igualdade aqui. Fazendo uma substituição adequada na forma de v igual a y elevado a 1 menos n, que é esse termo aqui que está atrapalhando a nossa continuação, nós encontramos uma EDO em v. Uma EDO bastante simples, que tem a seguinte forma. E essa EDO, se nós tivermos a lembrança fresca do que nós vimos anteriormente, ela pode ser resolvida facilmente usando a técnica do fator integrante. Então, apesar dessa não linearidade que nós encontramos no termo y elevado a n, nós fizemos uma série de manipulações e substituições que geraram uma EDO com solução conhecida e bem básica dentro desse nosso curso de EDOs. Então, isso nós chegamos então a uma conclusão bastante interessante. A equação de Bernoulli, embora seja uma equação não linear, nós temos uma solução para ela obtida por uma manipulação adequada que gera uma EDO linear não homogênea, com solução conhecida pelo método do fator integrante sem nenhuma dificuldade. Um outro caso importante que nós precisamos dar uma olhadinha é a equação de Riccati, que é uma equação de primeiro grau, não linear e não homogênea, apresentada pela seguinte expressão. dy dx igual a px vezes y ao quadrado mais qx vezes y mais rx. Um caso frequente que costuma aparecer é o px valendo menos 1. Nesse caso,
reescrevendo a equação e reorganizando os termos, nós teríamos essa equação a ser analisada. Uma mudança de variáveis que seria útil para resolver essa equação não linear seria a seguinte: y vai ser 1 sobre u vezes du dx. Fazendo a derivada de y em relação a x, implica uma expressão como essa. Nós temos uma derivada segunda de u e uma derivada primeira de u elevada ao quadrado. Substituindo esses termos na equação original, o que nós encontramos é uma equação como essa, que, pasme, é uma EDO linear de segunda ordem. A grande chave para nós conseguirmos encontrar essa solução é ter um espírito pronto para pensar numa mudança de variáveis como essa. Isso não é nada trivial, mas o livro Haisidou parece que ele se preocupa em mostrar esses caminhos, às vezes tortuosos, para bypassar a não linearidade. O livro apresenta um exemplo bem interessante de reações químicas em sequência que acaba abordando um pouco dessas equações até não lineares que nós vimos anteriormente. Os modelos matemáticos para as reações em função das concentrações dos materiais que aparecem, no caso A, B, C, são expressos em termos de potências de CA e CB, e os expoentes das potências ficam abertos, permitindo que nós resolvamos casos distintos. No primeiro caso, nós temos N igual a 1, o consumo de A sendo em primeira ordem e o consumo de B sendo de segunda ordem. No segundo caso, nós temos o consumo de A sendo de segunda ordem e o consumo de B sendo de primeira ordem. No caso C, ambos os consumos são de primeira ordem. Pegando o primeiro caso, consumo de A de primeira ordem e de B de segunda ordem, nós temos esse sistema aqui de EDOs a ser resolvido. Esse sistema de EDOs, ele se acopla por conta da presença de variáveis comuns em ambas as equações, no caso aqui, principalmente CA. Olhando essa primeira equação, ela tem uma solução trivial, dada por um termo exponencial decrescente. A essa altura do campeonato, nós não podemos ter dificuldade em visualizar uma solução para uma equação simples dessa forma. Substituindo essa nossa solução na equação de baixo, na segunda equação, a equação relativa à concentração de B, nós temos então essa nova equação diferencial a ser resolvida. Olhando essa equação e analisando os termos, dando um destaque principal para esse termo aqui do CB ao quadrado, já que nós devemos resolver essa equação para CB, e fazendo uma mudança de variáveis adequada, talvez pareça matemática isso aqui, mas são as dicas que o livro dá, chamando então θ de K2 vezes T, essa equação para CB ela se torna a forma especial de Riccati. Ou seja, nós chegamos a uma equação desse tipo, onde o P de θ vale menos 1,
o Q de θ vale 0 e o R de θ vale essa expressão exponencial decrescente aqui. Essa dica que é fundamental. A partir daí você já sabe o que fazer e você pode treinar prosseguindo o desenvolvimento até chegar na EDO linear de segunda ordem, que foi o que nós mostramos quando apresentamos a equação de Riccati. O segundo caso, agora mudando aqui a ordem do consumo de ar, olhando essa primeira equação exclusiva sobre ar, nós temos uma solução fácil de ser encontrada, que é dada pela seguinte expressão, onde CA vai ser igual a CA0 sobre 1 mais K1 CA0T. Novamente, substituindo essa solução na equação de baixo, nós chegamos a uma nova equação diferencial, agora para a determinação de CB. Investigando essa equação com cuidado e percebendo bem o que nós queremos obter e os termos que nós temos, sem dificuldade, nós podemos perceber que a solução para CB pode ser obtida pelo fator integrante. Afinal, o que nós temos é uma equação com a seguinte forma, onde o A de T vale K2 e o F de T vale essa expressão aqui. Não importa a complexidade dela, o que importa é que nós conhecemos ela. Dessa maneira, o I de T, fator integrante, que a gente já conversou sobre isso, é obtido como a exponencial da integral de AT dt. E aí, você pode terminar essa solução até para treinar o que nós já desenvolvemos anteriormente. Quando nós temos o consumo de A e B apresentados pelos expoentes unitários, nós chegamos a esse sistema. Só que agora a gente pode, até como o livro sugere, fazer uma análise diferente. Não expressar esses resultados em relação a T, mas como uma relação entre CB e CA. E fica aqui como treino, o que não é difícil, você encontrar CB sobre CA em função de CA. Para fazer isso é muito simples, basta você dividir uma expressão pela outra, ficando dCA sobre dCB, e você vai ter plenas condições de resolver a nova equação diferencial que aparece. Fechando então nossa conversa, nós vimos nessa parte 2 da unidade 4 a solução das EDOs de primeira ordem lineares, homogêneas e não homogêneas. Nós aprendemos a definição e a construção da solução das equações separáveis. Nós aprendemos a estratégia básica para a solução de EDOs de graus superiores, no caso, a substituição. Aprendemos a solução das EDOs exatas. Aprendemos a definição e a construção para a solução das EDOs de funções homogêneas e um caso particular, aquele caso das equações de coeficientes lineares. E nós encaminhamos a solução de dois casos importantes de EDOs não lineares, no caso, a equação de Bernoulli e a equação de Riccati. Bom, pessoal, nós fechamos assim a parte 2 da unidade 4. Na próxima aula, nós passaremos à busca das soluções de EDOs de segunda ordem lineares. Bom estudo e até lá!